Mas hoje eu chego a estar arrepiado com o assunto de hoje, chego a estar emocionado. O que foi, Wilson? O que você está falando aí? Gravado bonito? Obrigado. Dizer que foi presente de um aluno meu. Mas vamos lá. Gente, nós vamos falar hoje sobre nexo causal. Que? Que mandinga é essa? Que é isso? Fica quieto aí. Isso não é uma mandinga, não. É um assunto muito interessante. Como você vai falar isso para o seu professor de direito penal? Senta aí, fica quieto, deixa eu dar minha aula aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre nexo causal, ou nexo de causalidade. Está no artigo 13 do Código Penal, e não é mandinga não, tá, Wilson? É um assunto muito interessante, muito poderoso em concurso, cai, ele despenca. Deixa eu só dar uma pontuada aqui no artigo 13 do Código Penal, para vocês terem uma ideia que a gente vai falar posteriormente, tá? Vai falar de causa e resultado. Nexo de causalidade, na verdade, é a investigação que existe entre um fato e o resultado, certo? Então, para que aconteça a culpabilidade, nós temos que verificar, às vezes, o nexo causal, o nexo de causalidade. O artigo 13 do Código Penal, a parte geral, fala o seguinte: o que foi, Wilson? Você vai fazer concurso? Tá, não, tô sabendo, saiu essa semana um comentário aí do concurso para Polícia Penal, Polícia Penitenciária, agente penitenciário em Minas Gerais, 2.420 vagas. Vale a pena ter foco, né? Também analista do TJGO já foi autorizado, então o edital para sair a qualquer momento. Então, lembrando, boa lembrada, tá? Agente penitenciário, que é a Polícia Penal, Minas Gerais, 2.420 vagas, e também para analista judiciário do TJ Goiás. E nós estamos falando aqui de direito penal, parte penal, que na verdade vai cair todo em qualquer concurso, né? A parte penal nós vamos dar do básico até o mais aprofundado. Aqui hoje é só mesmo para poder gente sobre o nexo de causalidade, mas já nós estamos chegando aí com o módulo da parte geral completa, módulo 1 e módulo 2, tá? Nós vamos voltar aqui, não me distrai não, Wilson. O Wilson é meu câmera, tá, gente? Ele fica ali filmando, mas de vez em quando ele fica dando uns palpites e acaba distraindo a gente. Mas uma hora dessa eu dou um murro na orelha dele que ele fica quieto. Vamos então voltar aqui para o artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Ou seja, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Parágrafo 2º vai falar sobre a omissão, quando a omissão é penalmente relevante, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, e o dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Nós vamos falar hoje mais do caput do artigo 13, parágrafo 1º. O parágrafo 2º a gente vai reservar um outro momento que também é muito interessante, falar sobre omissão quando ela é penalmente relevante, tá? Mas antes da gente entrar no assunto, na discussão da doutrina sobre o nexo causal, eu vou contar aqui para vocês um caso. Esses casos geralmente costumam ser interessantes. Imagina essa hipótese e depois a gente vai ter umas considerações a respeito, né, algumas questões. Barnabé, querendo a morte de Leozinho, por ter pego este na cama com sua esposa, efetuou contra o mesmo 2 disparos com seu revólver Taurus, calibre 38, cano longo, mira especial, bala dum-dum, que assustado, mesmo ferido, pulou pela janela do primeiro andar da residência Barnabé, era um sobrado, e caiu sentado na finca do portão da garagem.
O que foi, Will? Você até fechou as pernas aí, doeu? A situação foi terrível para o Leozinho, tá? Imagina, né? Barnabé pega os dois ali no monte, dá um tiro no Leozinho, querendo matar Leozinho. Raiva, Leozinho era o melhor amigo dele. O tiro pega no ombro aqui, do lado esquerdo, perto do coração. Bala dum-dum, é aquela bala que entra e explode. Ou seja, arrebentou o braço do Leozinho. A mesma ferida, ele assustado pulou a janela, caiu sentado na finca do portão. Acredito que ele devia estar pelado também, porque imagina a figura. Barnabé pega os dois no monte, ou seja, não deu tempo de vestir roupa. Ferido, pula no portão, cai sentado na finca do portão, aquelas fincas que tem, né, para poder evitar o pessoal de pular para dentro. Que socorrido, levado ao hospital, veio a óbito em decorrência de hemorragia intestinal, provocado pela estocada do portão. Ou seja, a causa morte, o laudo, falou que o que levou ele à morte não foi o ferimento do braço, do tiro, bala dum-dum do Barnabé, mas foi uma hemorragia intestinal provocada pela estocada da finca do portão. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Barnabé não responderá pelo crime de porte ilegal de arma. Letra B. Barnabé não responderá pelo crime de homicídio consumado. Letra C. Restará extinta a punibilidade de Barnabé. Letra D. Barnabé será beneficiado com o perdão judicial. E agora? Primeiro vou discorrer com vocês sobre o tema nexo de causalidade. Depois a gente volta para resolver a questão, tá bom? Pois bem, então vamos lá na discussão doutrinária do nexo de causalidade, o nexo causal. A teoria que o Código Penal adota para o nexo de causalidade é a teoria da equivalência dos antecedentes. Tudo que é antecedente foi causa, né? Lembrando que considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Professor, mas causa é tudo que está para trás que poderia provocar o resultado? Devagar. Imagina, então, se a gente fosse, né, tudo que está relacionado à linha de desdobramento da ação do Barnabé, da ação do agente, foi causa. Então, quem fabricou o Taurus foi culpado, foi causa. Quem inventou a pólvora também foi causa. Não, a teoria da equivalência dos antecedentes, ou seja, existe uma certa equivalência, ou chamada também de teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual não. Para ela, toda e qualquer conduta que, de algum modo, ainda que minimamente, tiver contribuído para a produção do resultado, deve ser considerada sua causa, ou seja, aquilo que estiver na linha de desdobramento da ação do agente, dos crimes materiais, daqueles crimes que dependem de resultado, os crimes formais que não dependem de resultado. Não há necessidade de a gente estar discutindo aqui a relação de causalidade, o nexo causalidade, mas os crimes materiais de resultado, sim. Então, tudo aquilo que, excluído da cadeia de causalidade, ocasionar a eliminação do resultado, deve ser tido como causa, pouco importando se isoladamente tinha ou não idoneidade para produzi-lo. Para essa teoria, portanto, não existe qualquer distinção entre causa com causa, ocasião e outras tais, tá? Desde que contribuiu de alguma forma, é causa. Só que para a gente entender melhor, para não ficar essa ideia de que tudo, né, que estiver na linha de desdobramento do passado da ação do agente seria causa, então a doutrina, né, ela divide causa da seguinte forma: causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido, tá? No próprio caput do artigo 13 está falando sobre o conceito de causa, ou seja, toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Mas a discussão doutrinária vai falar que as causas podem ser dependentes e independentes. Dependentes é aquela que não há dúvida. O resultado dependeu daquela ação, foi visível.
Imagina que se Barnabé tivesse com o seu revólver Taurus calibre 38, cano longo, mira especial e bala dum-dum, chegado a queima-roupa, desse um tiro na cabeça do Leozinho, que tivesse arrancado o tampo da cabeça dele, o cérebro tivesse derretido lá no chão, não teria dúvida. O resultado foi dependente da ação do Barnabé. Mas no nexo causal nós não vamos discutir as causas dependentes. As dependentes já está clara. A própria perícia, a própria câmera que está ali filmando, a própria testemunha ocular, né, a própria situação, né, bala dum-dum, revólver, calibre 38, cano longo, mira especial, ou seja, a queima-roupa. E Barnabé foi preso em flagrante, tinha pólvora, resquício de pólvora na mão dele, ou seja, não há dúvida, ele confessou, não, eu dei um tiro na cabeça desse filho do Arron que fuça, né, que era amigo dele, ele estava tão invocado que, né, mas não foi o caso. Ele deu o tiro pegou no ombro, Leozinho pula, pelado, pela janela, sobrado, cai sentado na finca do portão. Gente, vexatório, e deve ter sido dolorido para Dedéu. Mas foi socorrido, levado para o hospital, morreu com hemorragia intestinal. Então, voltando aqui na nossa doutrina, então as causas dependentes, fora de discussão do nexo causal, nós vamos verificar as causas independentes, que podem ser absolutamente independentes, pré-existente ao fato, concomitante com o fato ou superveniente ao fato. O que foi, Wilson? Não tem nada a ver com mandinga, tá? São causas, é a discussão entre a ação e o resultado para ver se essa causa produziu o resultado e se o agente vai ser considerado culpado ou não. Se ele for culpado, vai ser penalizado por isso. Se ele não for culpado, né, ele não vai ser penalizado, vai ser absolvido. E existem também as causas independentes relativamente independentes, que só pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. O que é isso, professor? Vou repetir para vocês. As causas podem ser dependentes e independentes. Dependentes é aquela que está claro com relação ao resultado. As independentes nós temos que questionar. São absolutamente independentes ou são relativamente independentes? Se for absolutamente independente, pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. Se for relativamente independente, pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. Então nós vamos dar uma olhada aqui nas causas absolutamente independentes, pré-existente, concomitante e superveniente. Tá? Causa absolutamente independente, pré-existente. Existe pré-existente, o próprio termo já fala, pré-existe a ação. A ser investigado, você vai verificar se essa causa pré-existente, que fala que é absolutamente independente, vai ser causa ou não do resultado. Existem antes da conduta ser praticada e atua independente do seu cometimento, de maneira com que, ou sem a ação, o resultado ocorreria do mesmo jeito, ou seja, com a causa absolutamente independente pré-existente. Imagina que atira em sua sogra, dá um tiro nela, só que o ferimento não foi suficiente para matar instantaneamente. Mas ela morre, levada ao hospital, fizeram a necrópsia toda, verificaram que a causa-morte não foi o tiro, mas ela tinha sido envenenada antes pela nora. A nora levou o café da manhã no quarto. Essa sogra devia ser uma beleza. O nome dela eu acredito que devia ser Esperança. É a última que morre. Então um genro tenta dar o tiro na sogra, pega de raspão, a sogra começa a passar mal, foi socorrida, levou para o hospital, morreu. Os médicos acharam estranho que esse tiro não mataria, só se foi de um infarto, alguma coisa, mas eles chegaram ao resultado da necrópsia que ela morreu envenenada. Com as investigações descobriram que a nora tinha dado veneno para ela. Então qual que foi a causa-morte? Foi o tiro do genro ou foi uma causa absolutamente independente pré-existente? Então foi uma causa absolutamente independente, pré-existente. Quem vai ser a culpada da morte vai ser a nora. E o genro vai responder por tentativa. Mas ele não vai responder pelo homicídio, ele vai responder só pelos atos praticados, que não foi a causa-morte. Tá? Então essa seria a causa absolutamente independente pré-existente.
A causa absolutamente independente concomitante, imagina que o genro da Dona Esperança, querendo acabar com a vida dela, mandar ela daqui para melhor ou para pior, não sei, no café da manhã coloca veneno no café dela. Acabou de tomar o veneno, entra os pivetes assaltando lá do bairro, aquela confusão danada, dá um tiro e a bala pega na cabeça da sogra, Dona Esperança, que era a última que morre, mas acabou morrendo. Decorrência do tiro. Não foi decorrência do veneno. Eles até perceberam depois que tinha um venenozinho no fígado dela, fizeram a investigação, viram que foi Barnabé, que foi o genro. Eu estou até psicado aqui com o coitado do Barnabé. Que o genro tinha colocado o veneno no café da manhã dela e não foi causa-morte. A causa-morte foi o tiro, concomitante exatamente no momento em que o genro estava ministrando o veneno no café da manhã dela. Então, qual que foi a causa-morte? Foi uma causa absolutamente independente, concomitante, que foi, na verdade, o tiro. O genro pode responder por tentativa, e quem, na verdade, vai responder por homicídio foi quem deu o tiro nela. A causa absolutamente independente superveniente, vocês imaginam que, nesse mesmo café da manhã, o genro deu um veneno para ela, só que o resultado não seria imediato. Ela sai de casa para ir na vizinha, uma moto atropela ela no passeio, ela bate a cabeça e morre. Ficou constatado que a causa-morte foi fratura craniana, ou seja, a causa-morte foi uma causa absolutamente independente, superveniente. Ou seja, não tinha nada a ver com a linha de desdobramento da ação do agente, que foi o genro. O que foi a causa-morte? É alguma coisa que estava fora da linha de desdobramento da ação dele. Ou seja, em todas as causas, tanto pré-existente, concomitante ou superveniente, essas ações estavam fora da linha de ação do agente que estava sendo investigado. Então, nesse caso também, se descobrir que ela foi envenenada, o genro vai responder por tentativa e o motoqueiro provavelmente pode responder por homicídio culposo, né? Vai depender da situação, tá? Então, as causas absolutamente independentes, pré-existente, concomitante e superveniente estão fora da linha de desdobramento da ação do agente, ou seja, o agente não vai responder nesses casos. Então, se foi absolutamente independente, pré-existente, concomitante e superveniente, não vai responder. Agora vamos lá nas causas relativamente independentes. Relativamente, ou seja, não é absolutamente independente, são relativas. Pré-existente, concomitante e superveniente. Uma causa pré-existente, ela vai somar com a ação do agente e as duas vão dar o resultado. É diferente, percebe? Que na absolutamente independente, uma causa não está lá na linha de desdobramento físico da ação do agente, então é independente. Então o agente vai responder por tentativa e o assassino, a pessoa que atropelou, vai responder pelo resultado morte. Nas causas relativamente independente, pré-existente, as duas ações se juntam. Imagina que a sogra era diabética. Estava em alto grau a diabetes dela. E o genro prepara o café da manhã e dá um açúcar especial, falando para ela que aquele açúcar ia curar a diabetes dela, alguma coisa muito especial. Só que pela diabetes e o açúcar ministrado no café, ela vem a óbito. Gente, só açúcar mata? Não. Mas já existia uma causa pré-existente, que é uma doença diabética. Então, juntando as duas ações, uma causa relativamente independente pré-existente, com ação com o fato anterior, então provocou a causa-morte da sogra. Ou seja, então a causa relativamente independente pré-existente, ele vai responder pelo resultado. Agora vamos na causa relativamente dependente concomitante. Concomitante é aquilo que é junto com o resultado. Então o genro
atira na vítima, que é na sogra, que assustada sofre um ataque cardíaco e morre. O tiro nem chegou a pegar nela, mas o Jean sabia que ela tinha problema safena, tinha feito um punhado de procedimentos médicos do coração, sabia que o emocional dela era um milímetro. Então o Jean chega a dar um tiro, somado com o problema que ela já tinha cardíaco, ou seja, algo que é concomitante, que foi concomitante ali, a sogra morre de infarto no miocárdio. Causa-morte foi uma causa concomitante com a ação do agente. Na doutrina eles discute que essa causa também poderia ser antecedente, pré-existente. E discute se o agente soubesse do problema cardíaco dela, então seria uma causa relativamente pré-existente. Outros doutrinadores falam que se ele não soubesse do problema cardíaco, ficou assustado ali na hora, que o tiro nem pegou, ela morreu, então se ele não soubesse, então que seria concomitante. Então fica esse questionamento aí, doutrinário, mas imagina então que ele não sabia do problema dela, estava viajando e quando chegou e não sabia desse procedimento e tal, e dá esse tiro, esse disparo, e ela assusta e morre de infarto. Então seria uma causa relativamente independente, concomitante, então ele vai responder pelo resultado morte. Na causa relativamente independente superveniente, ela já sai da linha de desdobramento da ação do agente e por si só produz o resultado. Se por si só produzir o resultado, ele não vai responder pelo fato, só vai responder por tentativa, se for o caso. Então imagina que a vítima de um atentado é levada ao hospital e sofre acidente no trajeto, vindo por este motivo falecer. Imagina o próprio caso do Leozinho lá. Se ele pulou a janela, não tivesse caído na finca nem nada, mas quebrou o pé e alguém dá o socorro para ele, até mesmo pela situação que ele estava, corre para o hospital, só que no caminho dá um acidente e ele morre de acidente. Ele já tinha levado um tiro no braço, quebra o pé, morre no caminho pelo acidente. Então é uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só provocou o resultado. Então é o caso aqui do parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Fala que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, ou seja, exclui a culpa, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Então vamos dar só uma recapitulada. Então quando a causa for absolutamente independente, pré-existente, concomitante e superveniente, o agente não responde pelo resultado. Só vai responder, se for o caso, por tentativa. Nas causas relativamente independente, pré-existente e concomitante, como soma algo que é pré-existente ou que é concomitante, o agente vai responder pelo resultado. Agora, nas causas relativamente independente, superveniente, o agente não responde pelo resultado, porque essa causa é superveniente e sai fora da linha de desdobramento da ação do agente e por si só produz o resultado. Certo? Vamos então lá no nosso enunciado. Lembrando, que Barnabé, querendo a morte do Leozinho, por ter pego este na cama com sua esposa, efetuou contra o mesmo 2 disparos com seu revólver Taurus, calibre 38, cano longo, mira especial, bala do Dum, que assustado, mesmo ferido, pulou pela janela do primeiro andar da residência de Barnabé e caiu sentado na finca do portão da garagem. Socorrido e levado ao hospital, veio a óbito em decorrência de hemorragia intestinal, provocada pela estocada do portão. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Barnabé não responde pelo crime de porte ilegal de arma. Gente, não tem nada a ver com o enunciado.
Se verificar que ele estava com essa arma de forma ilegal, ele vai responder pelo crime de porte ou de posse ilegal de arma, sim. Então a letra A está furada. Letra B. Barnabé não responderá pelo crime de homicídio consumado. Leozinho morreu de quê? Qual foi a causa da morte? Hemorragia pela estocada do portão. Uma hemorragia intestinal. Não foi pelo tiro. Então foi uma causa relativamente independente, superveniente. Então nós podemos então enquadrar dentro do previsto no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que é a superveniência de uma causa relativamente independente, quando por si só produz o resultado, exclui a imputação, exclui a culpa. Então a letra B está certa. Vamos ver as demais. Ou seja, está certa porque é uma causa relativamente superveniente, independente, que por si só provocou o resultado, ou seja, ele morreu de hemorragia, não foi com tiro, certo? Letra C, restará extinta a punibilidade de Barnabé. Não tem nada a ver com extinção de punibilidade. A extinção de punibilidade acontece pela prescrição do crime, pelo cumprimento da pena, pela morte do agente, né? E algumas causas que estão lá no artigo 110 do Código Penal. Me parece que o artigo 110 diz mesmo, extinção de punibilidade. Letra D, Barnabé será beneficiado com perdão judicial. Não tem nada a ver com perdão judicial isso aqui. Perdão judicial é quando o agente comete um fato até criminoso, que a consequência é tão danosa para ele que a pena não teria cabimento algum. Por exemplo, um pai que culposamente, por imprudência ou negligência, atropela o filho que está atrás no carro, na garagem, dá ré no carro sem prestar atenção, passa em cima do filho e mata, né? A criança morrendo em decorrência de uma atitude negligente do pai, né? Seria um homicídio culposo. Então, nesse caso, caberia perdão judicial. Não tem nada a ver com o enunciado também. Então, a letra correta do enunciado é a letra B. Barnabé não responderá pelo crime de homicídio consumado. Tá bom? Gente, por hoje é só. Amanhã tem mais. E Wilson, não se esqueça dos concursos da Polícia Penal de Minas Gerais, 2.420 vagas. Nós vamos estar aqui com a parte penal do Código Penal, comentando todos os dias. Nós vamos montar módulos para isso. Também seria a mesma matéria para o analista do TJ. A gente, quando a parte penal do Código Penal, a parte geral, ela cai em concurso, então ela é inteira. E nós vamos do básico até o mais aprofundado. E a parte geral nós vamos dividir em 2 módulos, do artigo 1º até o artigo 30, 29 ou 30, e depois aquela parte da aplicação da pena até a extinção de punibilidade, que seria lá no final da parte geral do Código Penal. Tá? Então ela cai para todo e qualquer concurso na área jurídica, e nós vamos estar aqui promovendo módulos nesse sentido, para você, viu, Wilson, que quer fazer o concurso para agente penitenciário de Minas Gerais, 2.240 vagas. E se você também eu faria para analista do TJGO, porque o conteúdo é o mesmo. Vai alterar alguma coisa relativa ao regimento interno do tribunal, da Constituição do Estado, porque lá em Minas, aqui é Goiás, tá? Mas vale a pena se dar uma olhadinha, tá bom? Qualquer dúvida você me pergunta, você está aqui sempre como cameraman, então a gente vai te orientando aqui nesse sentido, tá? E obrigado pelo elogio da gravata, a gravata realmente é bonita, tá? Bondade sua, é uma gravata que eu ganhei de um aluno. E realmente muito bonito, tá bom? E no mais, grande abraço, um beijo no coração.